Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de História. Nesta aula, iremos abordar a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Vamos lá. Na Grécia Antiga é separada por alguns períodos. O período pré-homérico. Nesse período, os povos praticam a talassocracia. O que é a talassocracia? É o poder a partir do domínio do comércio marítimo. Ou seja, é o domínio do comércio dos mares ali da região. Os povos que formam os gregos nesse período é o Aquês, o Jônios, os Eólios e os Dórios. Nesse período também ocorre a primeira diáspora grega. O que é uma diáspora? Diáspora é o deslocamento dos habitantes, é a expansão dos povos, do território. Nessa primeira diáspora, os habitantes da península eles se deslocam para ilhas do Mar Egeu. Vamos lá aqui, ó, olhinho no mapa aqui, ó. Temos sempre a legenda do mapa, que é importante a gente analisar, e a cartografia dele. Vamos lá. Em marrom são os territórios dos jônios. São aqui. Em rosinha é o território dos eólios. Em verde o território dos dórios. Em alaranjado escuro é o território dos arcádios. Então, o que aconteceu na primeira diáspora? Eles viviam somente nesse pequeno território aqui. Ocorre a primeira diáspora, eles começam a se deslocar nessas pequenas ilhas, ocupando esses territórios da parte da Ásia. Beleza? Vamos lá. Eles viviam num sistema gentílico. O que é um sistema gentílico? É organizado em pequenos grupos, gens. Os gregos tinham um sistema de propriedade coletiva da terra, e cada grupo era liderado por seu pater família. O que é um pater família? Vamos simbolizar aqui. Imagine você, seus tios, seus parentes, seus primos viverem em uma única casa. E nessa casa tem o seu avô. O seu avô é a figura masculina mais velha que tem da sua família. Então era ele que comandava e liderava o grupo. Ó, no palácio da cidade de Knossos ficava o palácio onde, segundo a lenda, vivia o Minotauro. Tem esse palácio lá na cidade de Knossos. E, segundo a lenda, vivia o Minotauro nesse palácio. O Minotauro é metade homem, metade touro. Ele ficava lá no labirinto. Vamos lá. Nesse período, tem poucas fontes históricas. Uma delas são as obras de Homero, que ele foi um grande escritor da época. Ele escreveu duas histórias, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a história da Guerra de Troia. Nessa obra, a guerra é causada pelo rapto de Helena, rainha de uma cidade grega, pelo príncipe de Troia. Com o cavalo de Troia, os gregos conseguem derrotar os troianos. Essa história é assim: Helena era uma rainha muito bonita. Aí o príncipe de Troia se apaixonou por ela. E ele resolve sequestrar a rainha e levar para sua cidade. Os gregos não gostaram dessa atitude dele. E eles bolaram um plano para trazer a rainha de volta. Então eles construíram um cavalo de madeira e todos os soldados gregos ficavam dentro desse cavalo. E eles colocaram esse cavalo na frente da cidade de Troia. E na hora que os troianos, o príncipe de Troia, percebeu o cavalo, falou: Olha, os gregos nos trouxeram um presente. E ele pegou esse cavalo e trouxe para dentro da cidade. Aí a noite chegou, todo mundo começou a dormir.
os soldados gregos que estavam dentro do cavalo começam a sair. E nisso ele começa a matar todos os outros soldados troianos e conseguem trazer a rainha de volta para sua cidade. Por isso que existe aquela expressão: ah, um presente de grego. Sempre é um presente que é aquele que a gente não gosta. Outra história também é a Odisseia. A Odisseia conta a viagem de Ulisses, um dos heróis da Guerra de Troia, para Ítaca, sua ilha. Ulisses enfrenta toda sorte de perigos, gigantes, maremotos, um bando de pretendentes que queria se casar com sua esposa Penélope. Ulisses ele parte para uma viagem, para a guerra, e ele demora para voltar. E todos da cidade ali falam: ah, Ulisses morreu, Ulisses morreu. E a Penélope, como ela era nova ainda, vários pretendentes queriam se casar com ela. E ela começou a traçar uma manta, costurar uma manta de luto. Ela sempre tinha a convicção de que Ulisses não estava morto. Então ela costurava durante o dia e descosturava durante a noite, para ganhar tempo para Ulisses voltar. Nisso, tudo acontece para Ulisses não conseguir voltar. Ele enfrenta gigante, ele enfrenta maremoto, enfrenta as sereias. Olha que interessante da visão grega das sereias. Tá vendo esses pássaros aqui, ó? Metade cabeça de mulher e corpo de pássaro. Essa visão é a visão grega de sereia. A nossa visão é metade peixe e metade mulher. Nesse episódio aqui, ele se amarra no tronco para ele não ser enfeitiçado pelos cantos da sereia. Bem interessante, né? Vamos lá. Tem o período arcaico e Esparta. Nesse período ocorre a criação de cidades-estados, ou polis, que são o quê? Cidades autônomas com governo próprio, independente de qualquer outra. É a união de cidade. Cada cidade tinha o seu governo. É assim, cada polis ela ficava em volta da Acrópole. A Acrópole, aqui é o desenho, ficava sempre no alto da montanha. A Acrópole era onde se reunia toda a comunidade para tomar decisões da cidade-estado. Então a cidade ficava aqui e a Acrópole ficava aqui em cima, nas montanhas. A Acrópole como se fosse uma câmara municipal, um senado do presidente, tomava todas as decisões da cidade. Essa aqui é a Acrópole real. Ela está em ruína aqui, bem no alto da montanha, e a cidade ficava em volta aqui. Vamos lá. Nesse período ocorre a segunda diáspora grega. Lembra da diáspora? Que é a deslocamento, a expansão de território em torno do mar Mediterrâneo. Eles estavam bem pequenininho aqui, ó. Aí o que acontece? Eles começam a conseguir territórios, eles começam a se expandir o seu território cada vez mais. As duas cidades-estados mais famosas da Grécia Antiga eram Esparta e Atenas. Porém, ela tinha duas características diferentes. Esparta, ela tinha educação um pouco mais militar, e Atenas com a educação mais do conhecimento teórico, criação de filósofos. Enquanto Esparta criava guerreiros, Atenas criava filósofos, teóricos, pensadores. Qual é a herança da cultura grega nos dias de hoje? Temos teatro, história, poesia, filosofia, arquitetura e as esculturas. Ó, o teatro. O teatro era da tragédia e da comédia. Tinha como objetivo educar o povo. Era financiada pela elite da sociedade, ou seja, das pessoas mais ricas. Era cenada ao ar livre, os atores compostos somente por homens e com o uso de máscaras. Olha a arquitetura do teatro. Sempre cenada ao ar livre e somente por homens,
com o uso de máscara. Eu usei aqui uma imagem bem simbólica de máscara, que era da comédia e da tragédia. A Grécia também foi o berço das Olimpíadas, e até hoje elas prevalecem. De 4 em 4 anos temos os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, eles têm um objetivo, na Grécia antiga, de cultuar os deuses. Eles faziam jogos para os deuses. Hoje é mundialmente conhecido. Infelizmente, esse ano não vai ocorrer devido à pandemia. Senão, esse ano de 2020, iríamos ter as Olimpíadas lá no Japão. Vamos lá. Roma antiga. Olha, essa aqui é a foto do Coliseu, a ruína do Coliseu. Muito bem famoso lá em Roma. Bom, fases e períodos. Temos fase da monarquia, da república e do império. O que eu quero que vocês percebam aqui? Na Roma, tínhamos a política mais expressada, a questão de cidadania. Nós vamos ver por partes agora aqui. A civilização antiga, ela sempre conta a fundação na parte histórica, real mesmo, e a explicação sobre lendas, sobre contos daquela fundação daquela cidade. A fundação de Roma foi em torno de 753 a.C. A localização da cidade se deu na região central da Península Itálica, às margens do rio Tibre. A explicação sobre o surgimento de Roma pode ser histórica ou mitológica. A explicação histórica aponta que a fundação de Roma se deu pela união de povos que viviam na região da Península Itálica. Agora, a explicação do mito, da lenda, da mitologia. A principal explicação mitológica utiliza uma lenda para a fundação de Roma. Após os gêmeos Rômulo e Remo serem abandonados, uma loba os amamenta e um casal de pastores os criam. Os irmãos voltam à cidade e fundam a Roma, mas Rômulo acaba matando Remo, tornando-se o primeiro rei. Aqui temos uma figura ilustrativa da lenda de Rômulo e Remo, onde uma loba amamenta os gêmeos. Bom, Roma teve como primeiro modelo de governo a monarquia. Eram membros do Senado, grupos compostos por líderes e famílias ricas, que escolhiam o rei. Os grupos sociais. No período da monarquia, os principais grupos sociais eram os escravos, clientes, plebeus e patrícios. Os patrícios eram dotados de grande poder econômico e político. Compunham a aristocracia romana. Eram donos de terra, gados e escravos. Os plebeus, mesmo sendo a parcela mais numerosa da sociedade, não tinham direitos políticos. Suas principais atividades eram o artesanato, comércio, pastoreiro e agricultura. Sempre quando vamos estudar história, sempre analisamos uma pirâmide social. Nessa pirâmide social, podemos perceber a sociedade e o seu domínio, que nem os patrícios ali, ó. Eles sempre ficavam no topo da pirâmide. Eram os grandes proprietários de terra, possuíam os maiores cargos políticos. Os plebeus ficavam depois. Eles eram agricultores, comerciantes e artesãos. Conquistaram poderes políticos durante a República. E os clientes? Clientes eram homens livres que prestavam serviços aos patrícios. Já os escravos eram pessoas endividadas ou prisioneiras de guerra. Eram propriedades de seus senhores. Vamos lá. Ó. Em 509 a.C., os patrícios removeram o rei, o último etrusco. Nascia um governo cujo controle era o Senado. No século VI a.C. foi instaurada a República. Como foi
esse governo republicano? Era dividido em órgãos entre o Senado, magistratura e Assembleia. Magistratura tinha o papel de gerenciar o Estado, além de comandar o exército, aplicava a justiça, controlava as finanças, propunha leis, bem como administrar a cidade. Era um órgão formado por cônsules, edes, questores, pretadores e censores. Aqui podemos observar que o quê? Que eles tiram a figura do rei. Eles excluem a figura do rei e começam a ser governado a partir de Senado, uma organização das pessoas, as pessoas mais ricas e influências da Roma. Senado e Assembleia. Senado, os membros tinham um cargo por toda a vida, era vitalício. Eram representantes da aristocracia. Senadores assessoravam magistrados em suas funções, além de cuidar da política externa. Já nas assembleias, poderiam ser formadas por cúrias ou por centúrias. O que é cúrias? Formada por cidadãos conforme o local de nascimento ou de moradia. Plebeus formavam a Assembleia da Plebe. E centúrias eram constituídas conforme a riqueza, além da participação do exército. Aqui é um exemplo de Senado, ó. Eram juntadas pessoas para decidirem as políticas, as leis da cidade, não mais regida por um rei, e sim pela votação da maioria dos senados. Eles decidiam as leis, o que era melhor ou não para a cidade. Bom, desde a República, os romanos expandiam o território. Eles formaram um império que dominou áreas, dominou a Europa, a África, a Ásia. O governo centrava poderes, o militar, religioso e político no imperador. Nessa época, ocorreu a Paz Romana. A Paz Romana é caracterizada pela redução dos conflitos militares e da expansão do território. Nessa época, as fronteiras tiveram o controle ampliado e as revoltas populares foram contidas de formas diferentes pelo imperador. Vamos lá. Política do pão e circo. É muito importante a gente analisar isso daqui. Para obter suporte da população e controlar a instabilidade social, a política adotada foi de oferecer ao povo comida e diversão, que eram as lutas e os jogos. As lutas de gladiadores estavam entre as principais atividades de diversão oferecidas pelos imperadores. Os eventos eram em anfiteatros, como o famoso Coliseu. Nessa época aqui, ocorreu o quê? Grandes construções de estradas, grandes construções de prédios, e o povo ele não tinha muito direito na participação política. Então, às vezes, o povo passava fome. E para o povo não se rebelar, não ficar contra o governo, não ficar contra o imperador, não criar alguma rebelião contra o imperador impôs o quê? Uma política de pão e circo. Vamos dar comida, pão para o povo e diversão. Assim, o que vai acontecer? Eles vão esquecer de se rebelar. Eles vão esquecer que estão na dificuldade. Eles não vão querer se voltar contra mim, porque eu estou oferecendo pão e diversão a eles. O que foram as lutas de gladiadores? O espetáculo era visto por diversos tipos de público, incluindo pessoas que ocupavam cargos prominentes do império. Os gladiadores, em sua maioria, eram os escravos, mas haviam origens sociais diferentes. Então, aqui eles colocavam a maioria dos escravos para lutarem. Então, sempre ocorria lá no Coliseu, todo mundo podia participar, assistir. Toda a população, então a população ia lá para se divertir, como se fosse um jogo de futebol. Mas aqui
era a vida valendo, então era a luta entre a vida e a morte. Esse era o famoso Coliseu, grande obra construída que prevalece até hoje, apesar de algumas destruições, mas ela está intacta lá em Roma. É aqui que ocorriam os jogos de gladiadores. Beleza, galerinha? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas eu contextualizo um pouco mais sobre Grécia e Roma. Fiquem com Deus e até mais.